Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11 ao 17, diz assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 17 nós vamos repetir. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Podeis assentar? Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te dar graças e te louvar, em nome de Jesus, pela oportunidade de poder estar aqui na tua presença e ter experimentado um dia o encontro com o Senhor. Nós fomos encontrados pela tua graça aonde nós estávamos, e agora nesta nova vida em Cristo, nós celebramos, ó Deus, a tua presença na nossa vida, que fez nova todas as coisas. Que teu Espírito neste momento possa ministrar a tua palavra ministrada aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, toda a minha vida eu pratiquei esporte, e quando era muito pequeno, lá na fazenda inglesa, tinha o Dr. Roberto, que era os patrões dos meus avós, e eles me chamavam de atleta. E esse estigma de atleta até hoje eu carrego. E tenho lutado, eu tenho levado o meu corpo para o CrossFit, para ele poder se exercitar. E tem sido uma bênção. Mas eu lembro que quando eu corria lá no Bonfim, ia da minha casa no Castelo São Manuel, lá no Paraíso, correndo. E eu sempre via lá no Bonfim o Adão. O Adão era um homem que tinha uma possessão demoníaca, na realidade, porque depois se percebeu que o que o Adão tinha era uma possessão demoníaca, com um espírito que fazia com que ele colocasse várias roupas no corpo, e ele colocava roupa em cima de roupa, e ficava lá no Bonfim, perto da Roncadeira. Tem endereço, e conhecem lá hoje é falecido Adão. E eu, todas as vezes que passava correndo, o Adão estava lá naquela pedra e se vestindo com roupas, colocando roupa, ele ficava que não podia andar. Passado-se o tempo, e eu um dia encontrei o Adão lúcido, andando, ainda dei uma carona para ele. O tempo de demonização foi muito grande, que afetou um pouco o seu psique, mas eu vi que o Adão, a graça de Deus um dia alcançou o Adão. E eu louvei a Deus, porque alguns familiares devem ter orado por ele. Ele, na sua estado de demonização, quem sabe não conseguiria ouvir uma pregação, mas a graça de Deus o alcançou. Hoje eu quero falar sobre a nova vida em Cristo. O texto de reflexão é 2 Coríntios 5,17, um texto muito conhecido de todos nós, que nós
falamos na classe de batismo, chamada de catecúmenos, aqueles que vão passar pelas águas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E assim, é a mesma coisa que portanto, mais a respeito de quê? E assim por quê? É o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 14, 15, 16. Olha o que diz o texto: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, o apóstolo Paulo está falando sobre a obra salvífica de Cristo pela humanidade. O apóstolo Paulo está dizendo que a salvação e a graça veio por meio de Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, uma vez que Cristo morreu, ele foi o Adão, o segundo Adão, que morreu e que cumpre toda a lei, e faz com que nós podemos chegar com ousadia ao trono da graça de Deus. É por meio de Cristo, e somente por meio dele, que há redenção para a humanidade. É por meio de Cristo que os nossos pecados são cancelados, ou a cédula de dívida que era contra nós é cravada na cruz do Calvário. É somente em Cristo que há a possibilidade de um novo nascimento. Foi isso que Jesus falou a Nicodemos, em João capítulo 3, quando ele disse: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, ele não compreende esse novo nascimento, que não é da carne, nem do sangue, mas do Espírito. Ele diz: como o homem, sendo velho, pode nascer de novo? Como o homem pode nascer de novo, ou ter uma nova, ou uma regeneração, ou uma nova vida? Não há no mundo natural, no mundo físico, uma possibilidade que é sobrenatural e eterna, somente por meio de Jesus Cristo, que há a possibilidade de um novo nascimento. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Somente por meio da cruz, somente por meio da graça de Deus. E esta graça não é comprada, esta graça é de graça. A salvação por meio de Cristo não é por meio da cruz e da vida, ministério e redenção de Cristo. Esta salvação não é pelas minhas obras, para que ninguém se glorie, mas é pelo amor de Deus que encontra o homem caído aonde está. É neste lugar de flagelo, neste lugar de impossibilidades, neste lugar desta velha vida. Quando nós olhamos para os testemunhos bíblicos, quando nós olhamos para Maria Madalena, que foi expulso 7 demônios dela, quando nós olhamos para Mateus, que era um cobrador de impostos, quando nós olhamos para Nicodemos, que era um doutor da lei, mas precisava aprofundar o seu conhecimento com o próprio Deus e com a graça de Deus, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, que era um zeloso da lei, e que respirava mortes e matava os cristãos, mas um dia tem um encontro com esse Senhor da vida, e tem a sua vida transformada, nós notaremos que somente esta graça nos alcançando, é que nós temos a possibilidade de ter uma nova vida. Há a possibilidade de uma nova vida, e esta nova vida tomar o lugar desta vida antiga, sem significado. A vida velha ou a vida antiga é uma vida sem significados, ou sem significado. Ela é uma vida entregue a si mesmo, ela é uma vida sem perspectiva,
ela é uma vida vazia em si mesmo, ela é uma vida sem esperança, ela é uma vida onde eu faço o que tem na minha mente, eu não tenho norte, eu não tenho limite, eu faço o que penso e colho as consequências das minhas atitudes. É uma vida que não tem esperança, é uma vida que não tem uma esperança pós-morte, porque a vida se resume no materialismo que se encerra aqui mesmo. Mas em nome de Jesus, e a Bíblia está dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, a possibilidade de um recomeço, de uma nova oportunidade, de um novo tempo na sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. Todos aqueles que um dia foram alcançados pela graça e a misericórdia de Deus, experimentaram este novo nascimento, hoje tem um significado ou um novo significado para a sua vida. A Bíblia diz que estes têm o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que estes têm o Espírito habitando no seu coração. A Bíblia diz que estes que têm uma nova vida em Cristo, eles têm dons e talentos para serviço da igreja e do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Aqueles que são nova criatura e estão em Cristo, eles têm uma bendita esperança. A sua vida não termina na sepultura, mas eles aguardam novos céus e nova terra. Aqueles que estão em Cristo e são novas criaturas, eles têm a presença do Emanuel, o Deus conosco. E tem a promessa de que o Senhor estaria com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles que estão esta nova criatura em Cristo Jesus, eles não sofrem a decepção de serem esquecidos, porque a boa mão do Senhor os conduz. E como diz o Salmo 23, ainda que passem pelo vale da sombra da morte, não temem mal algum, porque o Senhor é com eles, a sua vara e seu cajado o consolam. Paulo está dizendo, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram. Que coisas antigas são essas? Essas coisas antigas, elas têm um cunho transcendente e um cunho temporal e moral. Transcendente por quê? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5. O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, deste novo momento, desta 5, versículo 12, aquilo que é transcendente. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Versículo 15, todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, forem abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que se passou? Que coisa antiga se passou? O que se passou foi a condenação
por meio do pecado de Adão, de um só homem. Por meio da obediência do segundo Adão, que é Jesus Cristo, hoje nós temos vida e vida abundante. Todo cristão, todo aquele que foi alcançado pela graça, todo aquele que nasceu de novo, tem uma vida abundante. A vida de miséria, a vida de falta de perspectiva, é a vida antiga. E Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. A condenação deu lugar à regeneração e à salvação para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para aqueles que andam em Cristo, estão uma nova vida, não há condenação. E alguém pode dizer, mas eu não me sinto condenado. Mas você sente as consequências da condenação. Você sente a opressão da condenação. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos libertou das garras de Satanás. Ele tirou a venda dos nossos olhos. Agora nós que éramos cegos pelo príncipe das potestades do ar deste século, que cegava o nosso entendimento e nos fazia, uma vez que éramos condenados, e era como por natureza filhos da ira, repercutir essa condenação no nosso estilo de vida. Eu quero que você abra, só para que você leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. A velha vida se traduzia em muitos aspectos de comportamento humano. Versículo 9, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganais ou enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A nossa vida velha, ou a antiga vida, com o peso do pecado, da rebeldia de Adão, uma vez que estávamos condenados à morte e ao inferno, e por natureza filhos da ira, estava rompida a nossa relação com Deus. Isso repercutiu no nosso estilo de vida. Por isso que nós estávamos fora do reino de Deus. Na realidade, quem não está vivendo o reino de Deus está no inferno. Alguém já disse que o reino de Deus é onde a vontade de Deus prevalece. E o inferno é um lugar onde muitas vontades prevalecem. Mas no reino de Deus é onde a vontade de Deus prevalece. E Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso que o evangelho é loucura para os incrédulos. Por isso que o evangelho, os incrédulos não conseguem enxergar, porque o Deus desse século cegou o seu entendimento. E uma vez com o entendimento obscurecido, eles repercutem, ou nós repercutimos em um estilo de vida que nos afasta do reino de Deus. Mas versículo 11 diz assim: tais foste alguns de vós. Paulo está escrevendo que na igreja de Coríntios, de Corinto, havia aqueles que eram impuros, que eram adúlteros, que eram idólatras, que eram efeminados, sodomitas, ladrões, bêbados, maldizentes, roubadores. Na igreja de Corinto era formada de pessoas que foram alcançadas pela graça, em lugares de obscuridade de vida, em lugares de distanciamento de Deus. Nada foi impedimento para que a graça de Deus os alcançasse e fizesse esta metanoia, esse processo de regeneração da sua vida,
e os transformasse. E Paulo está dizendo: tais foste alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Portanto, como diz o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Nós sabemos de onde Deus nos tirou e o que Ele fez na nossa vida. E se há algum conselho pastoral nesta noite nunca se esqueça de onde Deus te tirou, mas não fique toda hora voltando. Eu entendo ser o testemunho uma bênção. E o testemunho eficaz é aquele do cego, de João capítulo 9. Eu era cego e agora vejo. Eu era um perdido, agora fui encontrado pelo poder de Deus. Eu era um profano, agora sou um santo de Deus. E os testemunhos servem de referência do grau ou da profundidade ou parâmetro daquilo que Deus fez na nossa vida. Mas não exalte a sua miséria, não exalte a sua vida miserável. Conte o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Fale das grandezas de Deus hoje na sua vida. Os nossos testemunhos servem de referência. É o marco zero, aonde Deus nos alcançou. Tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados por meio do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Paulo está dizendo que agora há uma nova vida. As coisas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora em Cristo Jesus é uma nova perspectiva de vida. E esta nova perspectiva de vida, ela se resume na lei do Senhor, no resumo da lei ou do decálogo, que é o Shema de Israel. Todo judeu, toda manhã, ao levantar-se, declara o Shema de Israel. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, nesta nova vida em Cristo, o Senhor reina na nossa vida. Agora, nessa nova vida em Cristo, nós somos doulos ou servos do Senhor. O apóstolo Paulo, quando se apresenta à igreja, ele diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Estava dando agora, no dia 21 de abril, se comemorou o dia de ação social na Igreja Metodista Wesleyana. Então eu estava preparando uma palestra para dar no distrito de Itaipava, preparando PowerPoints e tal, e fiz um pequeno currículo, e coloquei lá os cursos que eu fiz e tal, e preparei, deixei em casa para dar o sprint final na volta. E depois eu fiquei pensando, eu falei assim, não tem que colocar nada do que eu fiz, eu tenho que me apresentar. Paulo César de Azevedo, marido da Cristina, pai do João Vitor e Vitória, servo do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguma coisa que nos traz orgulho santo, que pode trazer alguma coisa na nossa vida, é nós sermos servos do Senhor Jesus Cristo, e servos de orelhas furadas. Como diz Êxodo capítulo 21, que o servo, no tempo da remissão, no tempo da euforia, depois de 7 anos, ele pode chegar diante da cidade, onde se julgam as causas da cidade, a pegar uma sovela, furar a orelha e dizer assim: eu posso sair de forro, mas não quero sair, porque eu amo o meu Senhor e a minha família. Não quero sair de forro, eu quero ser escravo de orelha furada. Se tem alguma coisa que nós que vivemos essa nova vida em Cristo devemos fazer, é sermos servos do Senhor Jesus Cristo. E o servo do Senhor Jesus Cristo faz 2 coisas. Em primeiro lugar, ele tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento. E o que o apóstolo Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 5, ele vai dizer que
Jesus se esvazia de si mesmo. Se o servo do Senhor Jesus Cristo tem que ser a semelhança do Senhor Jesus Cristo e se esvaziar de si mesmo, não viver mais para si mesmo, não buscar os seus interesses, como o Senhor Jesus em João capítulo 4, ter uma comida e uma bebida, fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Nessa nova vida em Cristo, nós só temos um propósito: fazer a vontade de Deus. Que os nossos batizandos hoje, que estão vivendo este novo tempo na sua vida, as coisas velhas se passaram, foi sepultado hoje, ali naquelas águas, o velho homem, e a semelhança de Cristo, que morreu e foi sepultado, hoje nós sepultamos o velho homem. Nós somos novas criaturas, e nós devemos sempre mortificar. Hoje nós falamos sobre santificação na nossa aula, e santificação tem a colaboração humana, de fazer morrer a cada dia o velho homem. Hoje nós sepultamos, e é importante dizer que nós não demos um mergulho, não, nós sepultamos, nós não demos um caldo nesse miserável, nós sepultamos o velho homem, e ressurgimos para andar em novidade de vida. E foi um ato público de fé, daquilo que nós entendemos, daquilo que Deus operou no nosso coração e na nossa vida. E nós publicamente dizemos: eu sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas eu estou deixando aqui hoje. Estou ressurgindo das águas, como Jesus ressuscitou no poder da ressurreição, para andar em novidade de vida. E quando eu ando em novidade de vida, eu não vivo mais eu, como Paulo escreve aos Gálatas, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé naquele que morreu e se deu por mim. Eu não tenho mais vida, eu fui comprado. Eu não tenho mais vontade, eu faço a vontade do meu Senhor. Então aqueles que estão vivendo uma nova vida em Cristo, agora vivem para adorar a Deus. Quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, estão fazendo para Deus. Quando se submetem ao trabalho, estão trabalhando para Deus. Quando estão negociando para a glória de Deus. Quando estão servindo uns aos outros, não estão servindo a homens, mas estão servindo a Deus, porque a sua vida é para a glória de Deus. E a sua vida é para a glória de Deus, ela se expressa no serviço aos homens. Quem é cheio de Deus é também cheio de misericórdia. Repitamos isso: quem é cheio de Deus também é cheio de misericórdia. As obras de misericórdia nasceram antes do caminho de Jericó. As obras de misericórdias nasceram no Éden, quando Adão e Eva pecam, e o Senhor, como exemplo de cobrir a nudez deles, mata um cordeiro e cobre a nudez deles, para que eles pudessem ser restaurado a sua dignidade de comunhão com o próprio Deus. Então, desde o início da humanidade, o projeto de Deus é que aqueles que sejam cheios da sua presença possam ser cheios também de terras misericórdias. Um homem cheio de Deus, que vive para a glória de Deus, vive com amor a Deus e ao próximo, e está pronto a servir a Deus por meio das obras de misericórdia. Tiago vai dizer que as nossas obras, a nossa fé, sem as obras, ela é morta. Nós devemos ultrapassar o grau de intimidade ou de conhecimento que o diabo tem. Nós devemos ter uma profundidade de comunhão com Deus, além daquilo que o diabo pensa ter. Porque Tiago vai dizer que o diabo entende e sabe que Deus existe e treme. Mas Abraão foi chamado de amigo de Deus. Então, nesta nova vida, que nós possamos viver uma vida que seja totalmente dedicada ao Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos, porque nós temos uma nova
perspectiva de vida, uma nova natureza, do segundo Adão, do poder da ressurreição na nossa vida. Mas que isso se reflita em obras de misericórdia por aqueles que estão semi-mortos à beira do caminho. Porque se assim não for, a nossa fé, ela é morta. Porque quando Deus quis fazer alguma coisa pela humanidade, Ele mandou o Senhor Jesus Cristo para alcançar e buscar aquilo que se havia perdido. E dentre esses tantos que foram, estava um dia nós lá, à beira do caminho, alguns na sarjeta, entregues a si mesmo, mas a sua graça nos alcançou onde nós estávamos. E para a glória de Deus, Ele nos trouxe e hoje nós estamos aqui. Que em nome de Jesus, assim como eu me espantei um dia, quando correndo lá no Bonfim, não vi mais o Adão naquela pedra, aonde todos os dias que passavam ali correndo, lá estava o Adão, aprisionado pelos demônios, cheio de mulambos, mas um dia a graça de Deus o alcançou. E eu também, que estava prisioneiro naquela época e não sabia, correndo, fazendo meditação lá no paraíso, ou lá no Tigre lá. Mas um dia também, esta mesma graça que um dia alcançou o Adão, naquele estado de demonização, um dia me alcançou num estado de profundo afastamento de Deus, numa religiosidade vazia que não tinha Deus. Esta graça também te alcançou um dia. Esta graça encontrou esses irmãos que estão aqui nesta noite. Hoje nós celebramos o batismo. E hoje a nossa vida é transformada pelo poder de Deus e para o serviço em Cristo para aqueles que estão à beira do caminho. Que nós possamos viver essa nova vida em Cristo para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe e fiquemos de pé.